Sabe aquela escola tradicional com todo mundo em fileira, olhando para o quadro negro? Será que ela ainda prepara a gente para a vida real? Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo em como repensar um ambiente de aprendizagem para criar o que a gente pode chamar de uma verdadeira escola para a vida. Essa pergunta aí, ela ecoa uma crítica famosa do rapper Gabriel, o Pensador, e toca numa dúvida que, vamos combinar, quase todo mundo já teve, né? Aquilo que a gente aprende ali, entre quatro paredes, serve mesmo para o mundo aqui fora? Essa é a provocação que vai guiar toda a nossa conversa. E para começar a responder essa pergunta gigante, a gente precisa ir para a base de tudo, o tal do contexto escolar. Porque, olha, o aprendizado não acontece no vácuo, não. Ele é totalmente moldado por tudo que está em volta. Então, o que é esse tal de contexto escolar? Pensa nele como se fosse uma teia, sabe? Uma teia bem complexa. Não é só a sala de aula. É a estrutura física da escola, o currículo que tem que ser seguido, a comunidade no entorno e, o mais importante, a realidade de cada estudante. Entender essa teia é o primeiríssimo passo para um ensino que faz a diferença de verdade. E olha só o que Silva e Nunes falam aqui. O objetivo é exatamente esse: pensar numa escola para a vida. Uma escola que consegue conectar o que se ensina com as necessidades e com o mundo de cada estudante. É tipo construir uma ponte entre o conhecimento da escola e o dia a dia. E aqui está o pulo do gato. O grande desafio de quem educa é pegar aquele currículo, que muitas vezes é bem rígido e obrigatório, e transformar em algo que faça sentido, que tenha relevância de verdade na vida de quem está aprendendo. É sair do abstrato e chegar em algo com significado. Agora, vamos para o nosso segundo ponto. Se o contexto é o palco, quem é o protagonista? O professor, claro. E o ofício de ensinar, isso é uma interação muito, mas muito mais complexa e fascinante do que a gente costuma imaginar. Aqui do lado esquerdo, a gente vê aquela percepção mais comum. O professor é só um transmissor de conteúdo. Mas a realidade, que está aqui na direita, é outra história. Ensinar é uma prática social, é quase uma dança, super interativa, dinâmica e muitas vezes totalmente imprevisível. Essa comparação do autor Tardif que a gente vê aqui é muito poderosa. De um lado você tem ferramentas materiais inertes que são previsíveis. Do outro está o material de trabalho do professor. Seres humanos, mentes, corações, cada um com sua história, seu ritmo, suas emoções. Para isso, não existe manual de instruções. E toda essa complexidade se mostra em pelo menos 3 faces. É um ato interativo porque o tempo todo se está gerenciando relações sociais. É profundamente afetivo porque lida com o coração da experiência humana, medos, alegrias. E, por fim, é um ato ético que exige equilibrar o tempo todo as necessidades do grupo e de cada indivíduo, como se fosse uma balança. Certo. Já falamos do contexto e do professor. Agora, vamos entrar no espaço físico onde a mágica acontece, a sala de aula. Mas vamos olhar para ela de um jeito diferente, não como um simples lugar, mas como uma ferramenta de aprendizagem super poderosa. Esse é o modelo que todo mundo conhece de corner, carteiras uma atrás da outra, todo mundo olhando para frente. A mensagem que isso passa, mesmo sem ninguém falar nada, é bem clara. O conhecimento vai numa direção só, do professor para o aluno. É um modelo de recepção passiva. Mas e se a gente quebrasse esse padrão? Mudar as carteiras de lugar é um convite para mover as ideias também, começando com duplas que são ótimas para uma troca mais focada. Depois, evoluindo para pequenos grupos, onde a colaboração para criar projetos simplesmente floresce. E, por fim, chegando em grandes grupos, perfeitos para debates e apresentações. Cada arranjo desses cria um tipo diferente de aprendizado. E essa reflexão toda não para só no espaço físico, não. O tempo é outra estrutura poderosíssima que muitas vezes a gente nem se dá conta de como ele pode ser uma ferramenta de ensino. Pensa numa aula de 50 minutos. Se a gente organizar esse tempo com intenção, a aula se transforma. A gente pode começar com uns 10 minutos, ou seja, 20% do tempo, só para sensibilizar, despertar curiosidade. A maior parte do tempo, uns 60%, fica para botar a mão na massa, para executar a tarefa. E os 20% finais, que são cruciais, servem para retomar, refletir e organizar o que foi aprendido. É um ciclo completo. E aqui a gente chega no ponto-chave, que vale tanto para o espaço quanto para o tempo. Mudar as mesas de lugar sem um porquê é só decoração.
A transformação de verdade só acontece quando cada mudança, cada minuto é guiado por uma intenção pedagógica clara. A forma tem que servir ao objetivo, que é aprender. Então, para amarrar tudo que a gente conversou, nossa análise se resume a essa fórmula visual aqui. A aprendizagem que realmente tem significado nasce da soma de 3 elementos essenciais: um contexto escolar que é compreendido, um professor que abraça a complexidade humana do seu trabalho e, por fim, um ambiente, com tempo e espaço, que foi planejado com intenção. Juntos, esses 3 cultivam o conhecimento. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se cada aspecto da escola, desde como as carteiras estão arrumadas até a gestão do tempo, ensina alguma coisa, o que é que os nossos espaços de aprendizagem estão ensinando hoje? Uma lição de passividade ou de colaboração? De rigidez ou de criatividade? A resposta para essa pergunta pode ser o comecinho de uma grande transformação.